Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser aqui o professor de vocês. Então, já desejo a todos um bom retorno, professores, alunos, pais que acompanham sempre as aulas aí. E como a gente sempre diz, os curiosos aí que querem assistir um pouquinho sobre matemática, aprender um pouquinho aí. Hoje, para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, professor Osmar. Olá, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham, os estudantes, professores, todos, né, como o professor Jonas falou, que acompanham as aulas de matemática aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Né? Começamos efetivamente 2021, né, Jonas? Isso aí. E que seja melhor que 2020. Vou acompanhar o chat aqui, as interações, manda o seu nome, o lugar de onde você está falando, que sempre auxilia, ajuda a gente a divulgar, né, a sua presença aqui na aula de matemática. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, vocês já estão preparados aí? Já excluíram todos os prints de 2020? Porque esse ano aí, né, então, vocês vão tirar print que nem o ano passado, então já exclui aqueles prints lá, né? Você aí, aluno do sexto ano, quer dizer, então, que você está no sétimo agora. É, isso aí, aula do sétimo ano. Então, sejam todos bem-vindos aí ao sétimo ano, uma série muito interessante, principalmente para matemática aí, com algumas relações, que hoje nós vamos começar aí com algumas ideias que vocês, inclusive, já viram, que aí nós vamos retomar, só algumas orientações que nós temos que passar para vocês. O material que nós estamos utilizando é o material do Aprender Sempre, né? O material que nós estamos usando aí como ferramenta. Se você não tem ele, não tem problema. Nós vamos aí passar a atividade, vai anotando só as respostas. Ó, não precisa anotar a questão. Anotem só as respostas de vocês para passar aí no chat para o seu professor. A ideia aqui é ser mais dinâmico e interativo, vocês participarem de uma forma aí um pouquinho mais rápida, né? Como vocês viram, as nossas aulas aí diminuíram o tempo, né? Nós temos 30 minutos agora de aula, então espero que vocês participem aí no chat com os professores, né, Osmar? Perfeito, Jonas. Essa é a ideia mesmo, tá? Faça suas anotações. Se não tiver o material, se tiver o material, já acompanha por ele mesmo, né? E vamos tocar, né, Jonas? Isso aí. Então, vamos começar com a habilidade, como nós fizemos o ano passado. Então, a habilidade é do sexto ano, né, como eu comentei, é uma revisão aí, né? Uma revisão e um aprofundamento, é uma recuperação e também ver aí o que a gente pode aprofundar. É a habilidade 6 do sexto ano, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as ideias de múltiplos e divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Então a ideia é mais ou menos nesse caminho, né? Então nós vamos hoje ver aí a ideia dos múltiplos, a ideia de como eles podem ser elencados, né? De como nós podemos identificar esses múltiplos. A ideia partindo dos múltiplos, nós vamos mais ou menos para uma definição. Não é uma definição, mas é uma ideia. Então, por exemplo, ó, a ideia de múltiplos. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Cláudia foi orientada a tomar uma medicação a cada 2 horas, iniciando, né, no caso, agora. Então ela começou a tomar exatamente agora. Eu vou até olhar no relógio, Osmar. Opa. 9 horas e 3 minutos aí, para provar também, ó, que é uma aula ao vivo, né? Ó, 9 horas e 3 minutos. Ela começou a tomar agora. Então, a cada 2 horas, ela tem que tomar esse medicamento. Pode pôr na telinha. Aí a pergunta é, em quais horários deverá tomar, né, os primeiros 5 medicamentos? Então, se eu pensar aqui, ó, ela começou às 9 horas e 3, é o primeiro medicamento. Então, ela já tomou o primeiro. Quais são os próximos, Osmar? Então, a ideia aí é encontrar essa relação, aí encontrar de quanto em quanto tempo ela toma aí, no caso, esse remédio. Legal. Tem alguém no chat comentando, falando aí, Osmar? Temos bastante gente aqui interagindo. Na realidade, nós estamos com 17 mil pessoas conectadas, Jonas, tá? Bastante. Aqui a gente tem a resposta aqui, ó, tá? Tem o Samuel. O Samuel colocou às 11, 13, 15, 17, 19, 21. Bom, são de 5 horas. Ah, Samuel botou aí de 2 em 2, né? Tá? Vamos lá, a gente tem mais situações aqui, ó. 9, 11, 15, 17 também é a Gabriela. Jonas, você falou de 2 em 2 horas ou de 5 em 5? De 2 em 2 horas, é. Perfeito. De 2 em 2. Olha lá, Juliana, 11, 13, 15, pessoal arredondando, tá ok? Desconsiderando aí os 3 minutinhos, tá? Cauã também, 9, 11, 13, 15, 17, tá? O Rafael e todos vão por aí também, tá? O Brian, lá da Escola Luzia de Queiroz, também participando aqui com a gente
Também, Jonas. E é isso. Boa, é isso Boa, mesmo. Né? Então, a ideia aí, tomar o medicamento, como eu comentei, de 2 em 2 horas, lembrando que você já tomou às 9h03 aí o primeiro medicamento. Então, o que nós vamos encontrar? 9, 11 e assim por diante. Vamos mostrar para vocês? Vou fazer com vocês, inclusive. Então, eu tenho às 9 horas, né, Osmar? Sim. O próximo, contando 2 horas, eu vou ter às 11, não é isso? Isso. Ó, Laís colocou aqui, considerou os 3 minutos, Jonas. Boa, a Laís então, e Paula. fala para ela Então, 11 e 3, qual que é o próximo? 13 e 3. Ela falou 13 e 3, fechado, é isso aí. Ok. 15 qual que é o próximo? E 3. 15 e 03. E 3, beleza. 17 e 03. 17 e 3. Isso, tá. E às 19h03. Então, às 19h03 aí é o último medicamento. Aí, ó, já tá o primeiro print aí do ano, se vocês quiserem tirar aí, ó, primeiro print do ano de 2021. Então, esses horários é o que ela tem que tomar um medicamento, né, Osmar? Lembrando que é muito importante ela saber esses horários aí, né? Saber essa relação para não tomar em horário errado, senão perde o efeito. É verdade, né? Aí tomou 6 comprimidos, né? Tomei 6, né? Coloquei um a mais, né? Ela colocou, né? É, esse um a mais. Vamos considerar aqui, o 9 e 3 como sendo o primeiro, né? Legal, beleza, bacana. Isso aí. Então, essa ideia aí é a ideia de como que você vai relacionar os próximos números. Pensando nessa ideia, pensando nesse contexto, vou pôr na telinha para vocês, a ideia então, o que é um múltiplo de um número natural? Você tem mais ou menos, professor de matemática, né, Osmar? Você sabe, você tem uma ideia assim, mais ou menos de como a gente pode dizer um múltiplo, assim, numa forma mais simples. Eu vou dar a definição para vocês, mas numa forma mais simples. O que você acha, Dante? Posso pensar na tabuada? Pode, boa ideia. Ah, boa. Boa ideia. É o que a gente está tão acostumado, né? Desde pequenininho lá, a gente vai lidando com isso, né? Bem aos poucos, né? Então, acho que a gente pode associar com a tabuada, ou não? Boa! Então, a tabuada é um dos mecanismos que vocês podem associar aí os múltiplos, né? Que vocês podem identificar esses múltiplos. Então, a tabuada é a forma mais simples. Você multiplicar o número lá por 0, 1, 2, 3, assim por diante, né, Osmar? Sim. Você consegue localizar ali os múltiplos. Então, colocando essa ideia, eu vou colocar para vocês qual que então é uma definição um pouquinho mais elaborada aí dos múltiplos, de como nós podemos identificar. Então, o conjunto dos múltiplos, né, de um número é obtido multiplicando este por números naturais. Então, lembrando lá, ó, vocês aí no 6º ano, vocês vão lembrar os números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4, né, Osmar? Sim. Então, os números naturais. O resultado dessa multiplicação são os múltiplos do número dado. Então, por exemplo, eu quero um múltiplo de 5. Então, o múltiplo de 5 é só multiplicar. Vamos começar pelo 3, por exemplo. Então, o 15, eu sei que é múltiplo, né, Osmar? Sim. Então, eu posso dizer que o 15 aí é múltiplo, porque eu multipliquei pelo 3. Então, ou seja, dado A e B, dois números naturais conhecidos, onde A é o múltiplo e B, né, no caso aí, que se C e somente C existir, o número inteiro. Então, tá o quê? Como eu coloquei na multiplicação, A é igual a B vezes K. Ou como vocês viram aqui anteriormente, né, quando eu multiplico 5 vezes 3, 15, eu posso dizer que o 15 é múltiplo do 3 e é múltiplo do 5, qualquer um dos dois, né, Osmar? Sim. Então eu posso dizer que o 15 aí é múltiplo do 5 e ele também é múltiplo do 3. É verdade, né? Definição um pouco mais elaborada, né? Mas o princípio é simples, né, Jonas? É, matemática sempre tem professor, né? Aquele professor que tem uma questão aí formal, né? Colocar uma... Mas faz parte, né? Acho que essas definições teóricas, né? A gente procura ser muito prático nas aulas, vocês são testemunhas disso, né? Mas assim, a gente tem que conceituar, tem que dar todos os fundamentos também, é comum. Beleza, então vamos começar aí então com uma atividade, já é a segunda, mas eu fiz a primeira aí com vocês, mas vamos começar numa atividade e ver o contrário. Eu vou te dar os números e aí eu quero saber o que está acontecendo aí nessa sequência. Então na telinha de vocês está assim, ó, observe, no caso a fita a seguir, então 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Descreva o que está acontecendo com essa sequência. O que vocês acham que está acontecendo? Eu posso dizer que é múltiplo de algum, esses números é múltiplo de alguém? O que vocês acham aí? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos aqui com as interações. Peguei duas respostas aqui do professor Pércio, tá? Representando aqui os seus alunos. E a resposta é que são os múltiplos de 3. O professor Cristiano também, tá? Ele diz que aumenta somando 3 unidades ao número anterior. São essas as respostas, todas variando nesse sentido, Jonas. Boa, isso aí. Então, já começamos aí 2021 com a ideia aí dos prints. Então, qual que é o contexto? No seu caderno, vocês podem rever essa aula depois, é só vocês entrarem lá no repositório, deem uma olhada. Então, entrem lá no repositório, essa aula está gravada. Então, o que eu quero agora? Eu quero a interação de vocês com seus professores. Então, respondam lá no chat, coloca lá a ideia de como vocês estão participando, o que vocês estão achando e, claro, as respostas agora. Então, como comentário, as duas respostas estão corretas. Está somando de 3 em 3, né? Então é uma ideia aí, né? Então eu estou adicionando a cada termo anterior 3. Então 0 mais 3 dá 3, 3 mais 3 dá 6 e assim por diante. Também a ideia dos múltiplos é a ideia, que é o que nós vamos chegar, é múltiplos de 3. Por quê? Porque na tabuada você basicamente fez a tabuada do 3. Então 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Você fez a tabuada do 3, né, Osmar? Perfeito. Resposta do Kaique, lá do 7º ano da escola Algo Shakur Fará, lá de Salesópolis. Está lá com a professora Gabriela. Boa! Perfeito. Essa descrição que você fez é exatamente a que está aqui. Que ele falou? Perfeito. Então quer dizer que a gente conseguiu aí passar, então ele entendeu basicamente o que a gente estava comentando aqui. Bacana. Então vamos pôr a resposta aí para quem quiser. Claro, bem simples aí a resposta. Então são os múltiplos, né? Então nós comentamos aqui que são os múltiplos de 3. Múltiplos de 3 como? Eu estou somando 3, ó, então a primeira ideia aqui, ó, eu estou somando 3 a cada termo anterior, né? Sim. E assim sucessivamente. Ó o 15 aqui, né, de novo, né, Osmar? Sim. Então, 15 ele era múltiplo, como eu poderia dizer, ó, 3 que multiplica o 5 dá 15, né? Então, o 15 aqui é múltiplo, ó, que nem nós vimos anteriormente. Basicamente, a tabuada. Então, aqui, ó, o 0 eu multipliquei por 1 e assim sucessivamente. Então, eu posso dizer que aí são os múltiplos de 3. Perfeito. Fechado, Osmar? Fechado. Então, vamos tentar um próximo exercício? Nesse próximo exercício, agora nós vamos tentar aí elencar, e aí você pode anotar no seu caderno e comentar com o seu professor. Tenta fazer pelo menos uma. Uma é muito fácil, mas muito fácil mesmo. E aí tentem fazer pelo menos um, no caso aí dos números que eu vou apresentar. Nessa atividade 3 está assim, ó. Escreva a sequência dos 6 primeiros múltiplos do 8, do 10 e do 15. Então assim, tenta escrever pelo menos de um. Escolhe aí um número, 8, 10 ou 15, e aí já tem um deles, é muito fácil, né, Osmar? Não precisa nem pensar quase, nós conseguimos resolver aí. Então, escolha um dos 3 e vocês aí, a ideia é. Então, explique como que você chegou nisso. Então, você escolhe um número e fala, ó, eu pensei assim, eu pensei dessa forma, tenta fazer um número aí que vocês consigam, e aí explica para o seu professor, explica para ele qual que foi a sua ideia. Então a ideia não é só responder o exercício, né, Osmar? Não. A ideia não é só colocar os números, mas tentem colocar a ideia, assim, ó, eu pensei fazer assim. Por mais que esteja errado, aí a gente pode até consertar, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna, bom trabalho.
Retornamos aqui, Jonas, com as interações, muita gente, muita participação. E aqui é a professora Rosana transmitindo as respostas lá dos alunos que estão com elas. 08, 16, 24, 32. Aqui o pessoal escolheu a do 8 de maneira geral, tá? A professora Gabriela, de novo, ela tá com a Mariana lá da escola Olga Shakur, participando bastante aqui com a gente, mandando as respostas, também optou pela do 8. Professor Joel, tá? Aluno da escola Dora Canso, 7A e 7B, lá de Campinas Leste, tá ok? Ele falou, vamos pegar mais fácil, né? 10, tá 20, certo. 30, 40, 50. É isso aí, eu já ia nessa. É isso aí, Joel. Obrigado pela participação, boa. Meu, eu ia nessa, eu tava nesse naipe aí de ver a mais fácil. Também, né? Você pode escolher. Eu também ia nessa. Boa. Mas quem foi na do 8 aí, ó, parabéns, é isso mesmo, essa é a ideia. Então a ideia aqui, eu tenho certeza que muitos já conseguiram até executar, conseguiram aí fazer. A ideia dos múltiplos aí, eu vou usar a minha técnica, Osmar. Manda. A minha técnica é somar o número anterior. Perfeito, pode. Então, por exemplo, o 8 com mais 8, 16, com mais 8, 24 e assim por diante, beleza? Você sabe que a tabuada, na realidade, é uma soma, né? Sim, não deixa de ser, não né? Não deixa de ser. Isso mesmo. Então vamos mostrar a resposta aí, para Bora. quem quiser tirar aquele print, né? Começando 2021 aí, cheio de print na telinha de vocês, então vamos lá. Então na resolução eu tenho, começando pelo 0, né? Isso é muito importante, né? Observação feita por muitos aqui, viu, Jonas? Eu tenho que iniciar pelo 0, então Perfeito. é como se eu multiplicasse por 0. Então 8 vezes 0 aqui, ó. Por isso que eu tenho que começar pelo 0. Então o primeiro múltiplo, digamos assim, né? O primeiro múltiplo é o 0. Aí eu vou somando. Mais 8, 16. Desculpa, 0 mais 8, 8. Mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. E aí eu encerro no 40, né? Então, essa é a primeira relação que nós temos do 8. Vamos para o próximo, que é o mais fácil, na minha opinião, né? Sim. Então, é o do 10. Então, é 0, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, essa é a sequência aí mais tranquila. Quem quiser ir na multiplicação também dá. Então, por exemplo, 10 vezes 0, então aqui, ó, 10 que multiplica o 0 dá 0. Aí vai para o próximo. 10 que multiplica o 1 dá 10, e assim sucessivamente, né, Osmar? Sim. Mas eu gosto da ideia de somar, né? Então, 0 mais 10 dá 10, mais 10 dá 20, e assim por diante. Perfeito. Beleza? Vamos para o próximo, ó. No próximo aí, o do 15, que eu acho que talvez aí também seja mais fácil somar, então eu começo no 0, ó, repara, todos iniciam no 0, né, Osmar? Essa curiosidade. Então, eu somo 15, 30, 45, 60, 75. Se eu quiser multiplicar, eu poderia. Então, por exemplo, ó, 15 que multiplica o 2, dá 30, né? Então, 15 vezes 2 dá 30, ó. Então, quando eu multiplicar por 2 aqui, dá 30. Beleza, Osmar? Beleza. Eu tenho que prestar muita atenção, e aí é o que eu quero que vocês... Essa anotação aí eu quero que vocês deixem no caderno. Nos múltiplos, ó, coloca aí, grifa, múltiplos. Nos múltiplos, nós iniciamos pelo 0, né? Sim. Muito importante colocar isso, porque depois nós vamos ver os divisores e tem uma outra relação. Então, anotem aí no caderno, deixa bem grifado lá, ó. Principalmente, ó, quem utiliza do Instagram, né? Coloca lá e, ó, dica aí para quem quiser fazer o Instagram e tirar aquela foto do caderno legal. Então, tirem a foto do caderno e coloca lá, múltiplos. Inicia pelo 0, né? Então, o 0 aí, se você ver curiosamente, é o primeiro múltiplo de todos, né, Osmar? 0 é múltiplo de qualquer número, então. Isso mesmo, beleza? Perfeito. Boa. Então, tentem aí, anotem no caderno, é muito importante isso. E aí, anotem também a ideia que vocês fizeram. Ou vocês multiplicaram, como se fizesse a tabuada, multiplica por 1, 2, 3, assim sucessivamente. E aí, ou vocês fizeram a adição. Anota lá no seu caderno qual que é a ideia que vocês tiveram, né? Tira aquela foto do caderno se vocês quiserem marcar na rede social, muito importante, né, Osmar? Perfeito. Lembrando que essas atividades estão lá no material Aprender Sempre, tá ok? Isso Volume 1, mesmo. Aí no caso, página 61, tá bom? Isso mesmo. Então, olhando aqui, ó, vamos agora para uma próxima atividade, e aí nós vamos observar o calendário. Então, na telinha de vocês aí tá o calendário, né? Esse calendário aí tá lá na página 61 de vocês, né? Ela vai aparecer lá no caderno do Aprender Sempre, do volume 1. Então, a ideia é o seguinte, ó. Observe o calendário e responda. As datas das terças-feiras são múltiplos de 7?
A pergunta é sim ou não. Então, desculpa, a resposta é sim ou não. Então, ou é ou não é. Então, é sim ou não, coloca aí já para o seu professor, vocês já podem responder. E as das quintas-feiras? Também é sim ou não? É múltiplos de 7? Não é múltiplos de 7? É múltiplo do quê? Então aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês discutirem, que a gente vai voltar aqui, vai responder essa. Então 2 minutinhos, bom trabalho. Jonas, o pessoal respondendo aqui, professor Elaine transmitindo as respostas dos seus alunos, às terças-feiras sim, tá? E as de quinta não. Forma bem simples. Beleza, é isso mesmo. A ideia é bem simples mesmo, a resolução é bem tranquila. É sim ou não, como eu comentei aí com vocês. Então pode pôr na telinha para eles, diretor, que a resposta, então, às terças-feiras sim, ó. Eu posso olhar o 7, o 14, o 21, o 28, são múltiplos de 7. Faltou o 0 ali, né, se a gente pensar, sim. Mas... Então, seria mais ou menos essa a ideia. E para o próximo? Para o próximo, não. As datas da quinta-feira, aqui, ó, da quinta-feira, elas não são múltiplos de 7, aí elas não têm uma relação múltiplo de 7, então ela não tem essa condição. Se você observar no calendário, por termos 7 dias na semana e etc., né, nós só vamos encontrar os múltiplos de 7, Osmar. Perfeito. Beleza? Beleza. Então aí, nessa ideia, essa primeira aula aí, espero que vocês tenham acompanhado, tenham aí curtido. A ideia é do seguinte, ó, então, nós vamos utilizar o caderno Aprender Sempre, né? Esse material, se vocês não receberam, não tem problema, vai anotando no caderno, depois vocês vão ver essas atividades lá, vocês podem ver. E aí uma novidade para esse ano, né, Osmar? Sim. Novidade para esse ano, nós vamos ter aí as atividades. Então, basicamente aí, quase que ao final de cada aula, vocês vão receber uma notificação aí para vocês, que vocês vão receber essa atividade. A ideia é que, no máximo até amanhã, essa atividade já esteja aí postada para vocês. Quem fez essa atividade fomos nós, né, Osmar? Sim. Então, de nossa autoria aí, nós colocamos essa atividade para vocês. Espero aí que vocês consigam resolver, consigam fazer. Vai ter, nessa semana, vai ter uma explicação aí para vocês de como resolver essas atividades, como vocês acessam essas tarefas, né, esses exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Osmar. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos. Até a próxima. Lembrando aí, coloquem sempre aí, pode pôr para esse diretor, avaliem aí nossa aula, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, gostaram ou não nesse novo formato. Podem colocar, inclusive, críticas, né, Osmar? Coloca lá, não gostei, o cabelo do Jonas estava estranho. Então pode colocar lá, mas seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, 7º ano! Tchau, tchau!